Estamos de volta para uma curta segunda edição nesta sexta-feira que bem poderia ser sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 20, mas tem todo o aspecto de uma sexta-feira 13. Um forte ataque de Israel à capital do Líbano deixou várias pessoas mortas. E lá nos Estados Unidos, mais um capítulo do calvário de Donald Trump, que parece não ter fim. Vou falar sobre esses dois assuntos. Em relação ao Líbano, eu disse hoje de manhã que Israel estava sim programado para invadir o Líbano por terra, mas ainda não tinha feito porque, segundo fontes dentro de Israel, os Estados Unidos é que estão segurando essa nova investida das forças de defesa de Israel. Lloyd Austin provavelmente já está em Israel para segurar a mão de Netanyahu. Isso porque, segundo o Pentágono, uma escalada nesse momento pode levar a uma guerra total no Oriente Médio. E o último passo nessa operação seria uma entrada de Israel por terra no Líbano. Independentemente dessa entrada, que ainda não aconteceu, Israel, segundo as forças de defesa, eliminaram hoje vários altos comandantes do Hezbollah. Um alto comandante, dizem, a segunda força dentro do Hezbollah, foi morto. Sua morte também foi comprovada pelo Hezbollah. Bem, aconteceu que hoje, no começo da tarde, recebemos a notícia de que um caça israelense havia literalmente derrubado um edifício num forte ataque a Beirute, um edifício de um bairro residencial na capital libanesa. De fato, o que aconteceu é que, sim, o prédio foi atacado por 2 mísseis, foi atingido por 2 mísseis e veio abaixo. E, segundo as forças de defesa, no subsolo deste prédio, um prédio residencial, estava reunido o alto comando do Hezbollah, com vários comandantes. A IDF diz que pelo menos 11 comandantes do Hezbollah estavam no prédio durante o ataque, todos teriam morrido. Bem, para não ficar apenas nas minhas palavras, as agências internacionais de notícias estão divulgando o seguinte: a agência libanesa de notícias relatou que um jato de caça F-35 teria disparado 2 mísseis no edifício de apartamentos, um edifício residencial no bairro de Dahieh. Houve inicialmente relatos de uma pessoa morta e 14 feridos, mas a contagem de vítimas aumentou significativamente mais tarde. A rede Al-Manar do Hezbollah alegou que haviam crianças entre os feridos. Ambulâncias foram vistas chegando ao local e evacuando os feridos. O jornal saudita Al-Haddad citou 2 fontes de segurança que dizem que o ataque ocorreu perto de instalações importantes do Hezbollah no bairro Dahieh, enquanto um repórter notou 4 explosões consecutivas na área. Uma testemunha disse ao New York Times que o ataque foi como um terremoto. Nosso prédio, disse a testemunha, tremeu. Outros moradores escreveram cenas de caos. Muratada Samoui, dono de uma loja de souvenirs, uma loja que está no local há 30 anos, disse que chegou ao local e encontrou um prédio completamente destruído e um carro capotado. Ele tentou ajudar uma mulher que procurava seu filho, mas foi solicitado pelas equipes de resgate a sair do local. O prédio, disse ele, estava completamente destruído. Estou tremendo. Já as forças de defesa de Israel disseram que não houve mudança nas diretrizes do Home Front Command no norte, acrescentando que quaisquer alterações seriam fornecidas conforme a necessidade. O ataque ocorreu logo após o chefe do Estado-Maior da IDF, tenente-general Herzi Halevi, visitar o comando do norte para um briefing, disse o New York Times. Já outro oficial israelense disse a Inet.com que a guerra contra o Hezbollah entrou em uma nova fase e que Israel está preparado para responder a qualquer retaliação do grupo terrorista. Todas as opções estão sobre a mesa, disse o oficial. Bem, então está confirmado que no ataque Ibrahim Aqil, uma alta liderança do Hezbollah, foi abatido.
Ele estava no subsolo do prédio que veio abaixo durante o ataque. Sua morte foi confirmada pelo Hezbollah, diz o New York Times. As forças de defesa de Israel, por sua vez, dizem que foram vários comandantes do Hezbollah que estavam no prédio durante o ataque. Todos perderam a vida. O contra-almirante Daniel Hagari disse que o principal comandante, Ibrahim Akil, e também outras lideranças da matriz de operações do grupo e também das forças de elite, Radwan, estavam reunidas no subsolo quando foram alvejados e mortos no ataque aéreo israelense. Ele disse, abre aspas, esses comandantes reuniam-se no subsolo sob um prédio residencial no coração de Dahieh, enquanto usavam civis como escudos humanos. Eles se encontraram para coordenar atividades terroristas contra civis israelenses, disse Hagari numa entrevista coletiva há pouco. Ele disse também que pelo menos outros 10 comandantes, além de Akil, comandantes do Hezbollah, foram mortos no ataque aéreo em Beirute. Em relação a Akil, como disse, ele é acusado de realizar um ataque à bomba contra a Embaixada dos Estados Unidos e também o quartel da Marinha em Beirute, em 1983. E também é procurado pelo FBI. Ou melhor, era procurado pelo FBI, agora certamente não é mais. Então isso aí, um pesado ataque, um forte ataque de Israel, mas se Israel ainda tem como objetivo invadir o Líbano por terra, certamente encontrará mais facilidade agora, porque o Hezbollah, evidentemente, sentirá falta desses comandantes aí que foram abatidos hoje. Então é possível sim que, se os Estados Unidos não conseguirem frear a estratégia militar de Israel, Israel entrará no Líbano, provavelmente numa operação relâmpago, para pelo menos quebrar a espinha dorsal do Hezbollah. A questão é como ficarão as relações, principalmente com o exército regular do Líbano. O que acontecerá daí para frente, ninguém tem muita certeza, mas certamente as coisas ficarão muito quentes, já que o Irã, como todo mundo sabe, é que patrocina o Hezbollah, tem muitos interesses e investimentos no Líbano, e também a Rússia, que hoje é parceira do Irã. As coisas realmente se complicarão muito. Também está bastante complicada a vida de Donald Trump nos Estados Unidos. Além dos atentados, agora uma mudança na legislação do estado de Nova York, feita assim a toque de caixa, pode prejudicar muito o resultado de Trump no estado. Bem, a notícia é um pouco complicada, mas eu vou tentar resumi-la aqui da forma mais simples. Segundo a Fox, uma nova exigência em Nova York, que entrará em vigor nesse fim de semana, concederá à Procuradora-Geral Democrata do Estado, Leticia James, amplo poder sobre o processo eleitoral do Estado, disse um advogado eleitoral de Nova York. O advogado é Joseph Burns. Ele disse que houve uma mudança na lei, meio que na calada da noite, ninguém prestou muito atenção, os republicanos não prestaram muito atenção, e o pessoal que não descansa aproveitou essa desatenção e aplicou aí uma transformação na lei eleitoral. Bem, a transformação é a seguinte: todo o processo eleitoral no Estado terá, por ordem da lei, uma última decisão da procuradora Leticia James, ou seja, tudo que acontecer durante o processo eleitoral terá que passar pelas mãos de Leticia James, procuradora do Estado, para ser ou negado ou aceito. É aí que as coisas complicam um pouco. Bem, no estado de Nova York, como de resto todos os Estados Unidos, as sessões eleitorais, os condados, os distritos, enfim, todo o processo eleitoral passa sempre pelo controle bipartidário. Ou seja, quem controla o processo eleitoral nos Estados Unidos, nos distritos, são os dois partidos, o republicano e o democrata.
republicanos e democratas é que, em conjunto, resolvem os problemas durante o pleito. Quando há um problema, os dois resolvem conjuntamente. Isso quer dizer que, nesse sistema, um partido acaba sempre controlando o outro para que, enfim, não cometa gafes ou distorções, enfim, há uma certa regulagem das peças nesse sistema. Não é perfeito, mas funciona. Quando os dois, em comum acordo, resolvem um problema, isso certamente dá segurança ao eleitor. Bem, isso era assim até a aplicação, será assim até a aplicação da lei que começa nos próximos dias. A lei não reconhecerá mais o sistema bipartidário para a solução de problemas eleitorais no Estado, se e quando houver. Tudo terá que passar pelas mãos da procuradora Letícia James. Ela é quem decidirá. Bem, o problema é o seguinte: Letícia James é declaradamente uma inimiga de Donald Trump, apesar de ser procuradora do Estado. Aliás, ela aparece aí nessa foto durante o julgamento de Donald Trump. Há poucos dias ela estava na audiência toda feliz esperando a condenação, do ex-presidente. Então, podemos ter aí uma noção do que poderá eventualmente ser decidido em caso de problemas eleitorais no Estado. Certamente, muitos estão dizendo, não será em favor de Donald Trump. Bem, isso, em resumo, quer dizer o seguinte: se durante a votação acontecer algum problema, os partidos que estão ali para resolver o problema não poderão fazer nada, terão que encaminhar o problema para a Procuradora-Geral e ela é que resolverá o problema se assim desejar. Claro, ela será obrigada a resolver o problema, mas como podem acontecer inúmeros problemas no Estado durante o pleito, não se sabe quando eles serão resolvidos, se é que um dia serão. E aí, claro, não é preciso ser gênio para prever que no Estado acontecerão coisas que certamente anularão algumas sessões, por exemplo, e talvez aquelas em que o loirão tenha mais chance de vencer. A questão é tão grave que qualquer tumulto, um cano que estoure, e esse é um exemplo dado pelo próprio Joseph Burns, com um cano que estoure durante o pleito, numa sessão eleitoral, tudo isso pode ser bloqueado e levará muito tempo para uma decisão, porque terá que passar por Letícia James. Se uma lâmpada queimar, um circuito ou uma confusão tiver que fechar a sessão, só será reaberta e em outro local se a procuradora assim decidir. Então imaginem, centenas de problemas durante o pleito e a procuradora ali tendo que resolver todos. Será que serão resolvidos? Essa é a questão. O fato, então, é que a mudança coloca nas mãos de uma procuradora todo o poder no estado de Nova York durante o pleito. E ela, justamente ela, que é inimiga declarada de um dos candidatos. É bom isso? Está certo isso? Bem, o modelo norte-americano de democracia parece que realmente, pelo menos no estado de Nova York, já é bem outro, bem diferente daquele que conhecíamos. Agora as coisas por lá realmente mudaram muito. Mas o que preocupa também alguns republicanos é que essa moda pode pegar em outros estados. Já imaginaram se outros estados azuis derem superpoderes aos seus procuradores gerais e não mais aos partidos durante o pleito? E é bom lembrar que nos estados azuis os procuradores são também muito alinhados com o pensamento de Letícia James. Ele não. Ele não. Pois é. De fato, meus amigos, parece que o calvário de Donald Trump não tem dia para terminar. Bem, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Se tiver mais alguma notícia importante, eu volto aí numa nova edição. Olho em Israel, porque a situação realmente, meus queridos amigos, por lá
está muito quente e com tendência de esquentar ainda mais. Rezemos. Até depois, se Deus quiser.